Para vender é preciso conhecer, conhecimento. Se você gosta dos vídeos, compartilha, curte, dê like, comente, você me ajuda. Vender um produto exige conhecimento desse produto. Quando nós iniciamos o processo de venda, muitas vezes a gente tem a ideia de que basta uma atitude proativa, basta uma atitude em relação ao processo da venda, que isso é suficiente. Mas não é suficiente, é uma parte muito importante. E às vezes entre duas pessoas com o mesmo conhecimento de produto, realmente a atitude vai ser o que vai fazer a diferença. Porém, para vender você precisa conhecer bem o seu produto. Conhecer bem o seu produto não significa que você precisa explicar para o cliente todos os detalhes em minúcias do seu produto, todas as especificações, todos os hertz, todos os volts, todos os amperes. Você não precisa explicar para o cliente todas essas coisas. O processo de venda normalmente não exige que você explique isso para o cliente, mas é importante que você conheça o seu produto em detalhes. Talvez apenas um cliente vai perguntar a respeito da amperagem, mas se você conhece se você está vendendo uma caixa de som, por exemplo, você sabe a amperagem, a quantidade de watts que ela tem, você consegue fazer uma comparação com outros produtos, você consegue perceber se o cliente está comparando na sua loja produtos de qualidade diferente, você consegue entender se aquela utilização que ele vai ter, aquele produto é necessário ou não. Quando você vai vender um carro, você vai ter expectativa do cliente e você precisa saber se aquele carro se adequa ao que o cliente precisa. Se você vai oferecer, se você é um vendedor de consórcio, você precisa entender do seu produto para saber se a venda do consórcio se adequa ao seu cliente ou não. Você precisa conhecer o produto em profundidade, mas não significa que precisa explicar para todos os clientes em profundidade. Você precisa estar pronto para responder qualquer pergunta que o cliente tenha. Então é importante que para conhecer o produto você faça para si mesmo, para os prestadores de serviço, todas as perguntas necessárias e possíveis que possam surgir no contato com o cliente. Por quê? Não para adquirir conhecimento, mas para que você compreenda e entenda e consiga fazer relações e comparações. Se você vende seguros, você precisa entender para que serve um seguro, quais os benefícios que ele tem, quais os tipos de carência, quais os tipos de serviços que ele agrega. Não significa necessariamente que você vai, num processo de venda, contar isso tudo para o cliente. A gente erra às vezes porque a gente tem bastante conhecimento e a gente quer passar todo aquele conhecimento para o cliente e ele não está disposto a ouvir. Se você vai vender um plano de previdência, ele não quer muitas vezes ouvir qual é o grau de tributação, se é PGBL ou VGBL, ele precisa apenas saber se aquele produto é adequado porque ele precisa ou não. E às vezes está no quesito rentabilidade, está no quesito carência, está no quesito em quanto tempo ele vai poder ter um bom retorno do recurso. Basicamente é isso, basicamente a gente precisa saber, agora, saber todas essas coisas é importante. Porque para alguns clientes, para saber qual é o produto adequado, você vai precisar saber se é PGBL ou VGBL. Você vai precisar saber se uma carência de 2 meses é boa o suficiente para ele ou não. Você vai precisar saber se a tributação é a mais adequada ou não. Você precisa saber, mas não precisa necessariamente explicar. Então, conheça o seu produto. Se você produz o seu próprio produto, é mais fácil conhecer o seu produto. Então você precisa entender bem do seu produto para que você consiga expor. Mas se não é você que produz o seu produto, você precisa mergulhar. E aí sim, você mergulha inclusive em especificações técnicas para que você tenha o maior conhecimento possível. Se você vende pianos, você precisa entender de pianos. Se você vende seguros, você vai precisar entender de seguros. Basicamente é isto. Compreender o seu produto. Conhecimento não é demais. Explicação demais às vezes atrapalha a venda, mas conhecer bem o seu produto vai fazer com que você tenha segurança na hora de expor. Então gaste tempo
estudando o seu produto. Sabemos que vivemos num tempo onde a gente não tem tempo e não tem vontade muitas vezes para estudar, mas se você conhecer bem o seu produto, os produtos que você vende, você vai ter um desempenho superior nas vendas. Muito obrigado, curta, compartilha, dê like, assine o sininho, você me ajuda. Abraço a todos.